Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós. Bom, hoje eu vou trazer aqui no hashtag Fica a Dica a palavra de Deus e a fé. Tá? Vamos caminhar um pouquinho para ampliar nossa cosmovisão bíblica sobre o que a palavra diz, tá bom? Veja que a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, porque andamos por fé, não pelo que vemos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Preste atenção. Em Mateus, capítulo 14, mais precisamente de Jesus ter proporcionado para a multidão o primeiro milagre da multiplicação dos pães. E em seguida a esse episódio ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e navegasse para o lado oeste, enquanto ele ficaria despedindo a multidão e, posteriormente, ele sobe a um monte com a finalidade de orar sozinho. E quando chegou a noite, ele ainda estava sozinho. E, enquanto isso, o barco com os discípulos já se encontrava no meio do lago, e ali eles estavam enfrentando dificuldades por conta do agito das ondas e da força do vento. Podemos imaginar o pânico que tomou conta dos discípulos naquele barco e que provavelmente os seus discípulos encontravam-se totalmente amedrontados na imensidão e na escuridão do mar. Foi quando, pela madrugada, o mestre resolve ir até eles caminhando por sobre as águas. Ao verem Cristo, a sensação de medo cresceu, pois exclamaram dizendo que era um fantasma. Os gritos dos discípulos devem ter sido intensos, mas Jesus logo se identificou e disse-lhes para não temerem, pois ele estava ali com eles. Pedro, ainda incrédulo pelo que ele estava vendo e tomado com grande medo, mas sabendo que o Senhor era a sua segurança, sem demora disse-lhe: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá caminhando em cima das águas até onde o Senhor está. O que Jesus de imediato lhe respondeu: pode vir, Pedro. Vem, Pedro. Aqui acontece um fato que poucos discernem. Pedro, ao ouvir a voz de Jesus, o comando de Jesus, obedece-lhe e passa a caminhar conforme a palavra que Cristo lhe falara, e o milagre de andar por sobre as águas aconteceu. Pedro, quando obedeceu a palavra que o Senhor Jesus Cristo lhe dissera, teve a oportunidade de experimentar o sobrenatural da fidelidade de Cristo e a sua palavra lançada. Pedro era um pescador, provavelmente sabia nadar, mas ao desacreditar daquilo que Jesus havia lhe dito, Pedro se entrega ao que via e sentia, ventos fortes, ondas enormes, e começa a afundar. Jesus imediatamente socorre Pedro e diz-lhe que a sua fé era pequena justamente por ter duvidado, ou seja, desobedecido da sua palavra lançada. Devemos nos lembrar sempre, não andamos pelo que vemos, mas caminhamos por fé. Jesus venceu o mundo com sua obediência naquilo que era a vontade do Pai, e ele foi obediente até a morte de cruz. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. A nossa fé está intrinsecamente relacionada com a nossa obediência a Deus. Partindo dessa premissa, é correto afirmar que a palavra de Deus é o poder que irá alimentar a nossa fé. O justo viverá pela fé, ou seja, pela obediência. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele,
mas o justo viverá pela fé. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Então, como justos, ou seja, justificado por Jesus na sua cruz, precisamos andar por fé e não pelo aquilo que vemos, pela nossa visão, ou seja, os nossos sentidos. Se consideramos a palavra de Deus verdadeira, jamais poderemos caminhar confiando nas evidências desses nossos sentidos, por mais que eles se apresentem latentes e se mostrem contrários aos pensamentos de Deus. Lembrando que Jesus é a racionalidade de Deus, ele é o Logos de Deus. A palavra de Deus nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de todas as coisas que não se veem. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Se cremos na palavra de Deus como o poder que aciona, ativa a nossa fé, então devemos esquecer e ignorar, desconsiderar tudo aquilo que os nossos sentidos estão nos informando. O tato, o olfato, o paladar, a audição e visão são todos os sentidos que correspondem àquilo que é a orientação daqueles que nasceram da carne, ou seja, daquele que descende de Adão e da sua natureza corrompida pelo pecado. Se estamos em Cristo, já recebemos a vida dada por Deus, aquilo que chamamos de o novo nascimento. Como consequência, temos de volta a natureza de Deus em nós e voltamos a ser imagem de Deus. Portanto, todos nós temos o rosto descoberto e refletimos como um espelho a glória do Senhor. Nós somos transformados na sua própria imagem com uma glória cada vez maior. E esta é a obra do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Ao cristão se faz necessário relacionar-se em obediência à vontade de Deus. Esta relação só passará a existir quando o crente se apegar de modo correto com sua palavra, sendo ouvinte e praticante. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Quando alguém passa pela experiência do novo nascimento, deixa sua característica de ser nascido da carne e agora se torna gerado pelo Espírito. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João, capítulo 3, versículo 6. Se o indivíduo é nascido do Espírito, ser um homem espiritual, então é fato que a palavra de Deus e a fé sejam imprescindíveis em sua vida. Sendo assim, esse indivíduo precisa ter um caminhar de fé alicerçado na palavra de Deus. Ou seja, a sua fé somente brotará através da palavra de Deus. E isso quer dizer que a sua fé não pode se relacionar com algo fora da palavra. Quando isso ocorre, estaremos gerando superstição ou misticismo. A verdade é que o crente não deve temer em crer na palavra de Deus. O homem nascido da carne, ele vai viver por aquilo que ele vê e que ele sente, ou seja, por seus sentidos. Mas o homem que nasceu de novo anda por sua fé na palavra de Deus. Quanto à oração da fé, muitas pessoas têm a ideia que isso sempre significa uma resposta imediata. Acham que se os resultados não se manifestam no mesmo instante, é porque não oraram a oração da fé. Sem dúvida, muitas pessoas não recebem a cura do Senhor para seus corpos porque querem sujeitar o Senhor a seus caprichos. Orar a oração da fé não quer dizer necessariamente que a resposta seja vista ou sentida imediatamente. A oração da fé é a oração de quem sabe o que diz a palavra de Deus.
E assim fica absolutamente positivo que Deus tem ouvido a sua oração. Ele sabe que Deus irá responder a sua oração pela própria aliança que Deus tem com ele. Deus pode fazer isso instantaneamente ou pode fazer de forma gradual. Mas uma coisa é certa, Deus responderá à oração da fé. É Ele que zela pela própria palavra. Quando Deus promete, Ele tem poder para cumprir o que prometeu. Depois de orar a oração da fé pelo seu problema, o caso passa agora a ficar nas mãos do Senhor e Ele vai se incumbir dentro da sua soberania e respondê-la. Se Ele o faz instantaneamente ou faz gradualmente, isso não tem importância. O importante é saber, na oração da fé, que Deus vai responder. Sua palavra permanece verdadeira e o nosso dever é crer e não duvidar. O nosso dever é o de sempre crer, nunca duvidar. O relato de um testemunho nunca produzirá fé, mas sim o ouvir da palavra de Deus. Isso sim produzirá a fé. A palavra de Deus é quem vai alimentar a nossa fé, enquanto os relatos de nossas experiências pessoais vão alimentar apenas os nossos sentidos. Nossos sentidos não têm coisa alguma com a fé. A fé tem de ignorar nossos sentidos. Muitos dizem, ver é crer, mas com a palavra de Deus, crer é ver. A fé traz à vista as coisas não vistas e torna tangíveis as coisas não sentidas. Quando a palavra de Deus difere dos nossos sentidos, devemos deixar de considerá-los e caminhar na palavra. Ou seja, não podemos ter uma vida cristã baseada em nossos sentidos. A nossa vida, a partir do momento que aceitamos a Cristo, é uma vida espiritual. Somos orientados como filhos de Deus pelo Espírito Santo de Deus. Quando fazemos isso, o Pai vai honrar sua palavra e a cumpri-la em nossas vidas. Pense nisso. Deus te abençoe.